Romanos 2, versos 1 a 6. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, ou quem quer que sejas. Porque no que julgas o outro ou a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Espírito de Deus, nós pedimos para que o Senhor mesmo nos fale diante desse texto, Pai, que traz alguns conteúdos que são incomodativos, verdade, Senhor. Mas que bom, porque nós lemos a Tua palavra, Senhor, e ela nos conforta, ela nos encoraja, ela nos consola, ela nos fortalece, ela nos fala acerca de vitórias, ela nos fala acerca de triunfo. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Mas que bom, porque nós também lemos a Tua palavra e ela nos fala acerca de disciplina, de correção, ela nos fala acerca de responsabilidade pessoal e ela também nos fala acerca de juízo. Então, Senhor Deus, eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor nos fale a mim, começando pelo meu coração, Pai, e que ela nos fale a todos nós que estamos aqui e a todos, Senhor Deus, que vão ouvir essa mensagem ou estão ouvindo online. Espírito Santo de Deus nos fala, nós pedimos. Amém e amém. Pois bem, queridos, como você observou bem, eu disse na meditação, a Bíblia ela nos apresenta vários tópicos. E alguns deles são mais encorajadores, geradores de ânimo, de alegria. E é verdade, alguns tópicos são alguns tópicos mais reflexivos. Alguns tópicos são tópicos mais incomodativos. O livro de Eclesiastes, e Eclesiastes é um livro que faz parte da literatura de sabedoria. Essa é a classificação. A sabedoria de Israel no Velho Testamento, a literatura do povo hebreu no Velho Testamento e a literatura bíblica no Velho Testamento. Essa literatura israelita, ela tem classificações e uma delas é esta, literatura de sabedoria. O livro de Eclesiastes é um dos principais livros da literatura de sabedoria. E olha só o que o livro de Eclesiastes nos diz lá no capítulo 7. Melhor é ir a uma casa em luto do que a uma casa em festa. Olha que coisa estranha, no mínimo estranha, eu reconheço. Eu vou repetir, existem versões variantes, mas o conteúdo básico é esse. Melhor é ir a uma casa em luto do que a uma casa em festa. Mas o livro é livro de sabedoria. O que é que ele está propondo? Ele está dizendo o seguinte: você tem que pensar na vida, você tem que pensar sobre suas atitudes, você tem que pensar sobre a forma como você está conduzindo a sua caminhada, você tem que pensar sobre as decisões que você toma, você tem que pensar sobre as opções que você faz, e nada melhor para pensar na vida do que lidar com a morte. Concorda comigo?
Faço muitos cultos fúnebres, porque eu sou pastor, e com muita frequência eu digo isso: olha, há uma preciosidade aqui nesse momento. Nós estamos face a face, tete a tete com a morte. Então esse é um momento preciosíssimo para a gente pensar sobre como está a nossa vida, como nós temos vivido, nossas decisões, nossas escolhas, nossas opções. Portanto, a Bíblia nos convida sim a que nós celebremos, nos convida sim a que nós creiamos que Deus fortalece, que nós creiamos que o Espírito Santo fala, visita, encoraja, e como eu creio que o Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos encoraja, o quanto eu creio que a fé no Senhor Jesus nos leva a muitas e muitas vitórias. Amém, irmãos? Em todas estas coisas, disse o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Repete comigo isso, irmão. Vamos lá todos juntos? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia, irmão. Glória a Deus. No entanto, a Bíblia nos convida muito sim, para a gente parar e pensar, refletir, meditar. Vez por outra a gente visitar uma casa em luto. Ao invés de querer ir à festa, quero ir à festa. Não. Deixa eu fazer um passeio na cidade. Hoje eu estou precisando fazer um passeio diferente. Fica aqui essa sugestão para vocês. Confesso a vocês que não tinha pensado nisso, tá? Vem esse insight aqui agora. Vez por outra, faça um passeio diferente. Tá? Vá ali no Araçá. Ou então, vá lá no Getsemane, ali perto de Interlagos. Faça um passeio em alguns lugares que não são tão desejáveis. Alguns ambientes de luto. E comece a pensar e repensar sobre a sua vida. Pastor, eu saio de casa domingo à noite, um domingo chuvoso, um domingo de feriado prolongado, para você me mandar ir para o cemitério. Não fica zangado comigo não, tá bom? Mas é que todos nós precisamos de um tempo para pensar. Olha só esse texto. Deixa eu entrar então em definitivo na mensagem de hoje. E agora foi só a introdução. Esse texto, ele fala basicamente de duas coisas que são muito complexas. Ele fala de escatologia. Escatologia bíblica é um dos temas teológicos mais complicados. Escatom, últimas coisas. Palavra grega. E logia, tratado. Escatologia, tratado das últimas coisas. O que vai acontecer com o homem, o que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com o planeta Terra nos últimos momentos da história. Isso é estudo de escatologia. Complicadíssimo a gente abordar a escatologia bíblica. É uma das áreas mais complicadas. Você toma os textos do profeta Daniel, Velho Testamento, grande densidade escatológica. Você vai nos sermões de Jesus sobre as últimas coisas. Você encontra os ensinos escatológicos do apóstolo Paulo. Você vai para o livro de Apocalipse. Quero dizer que é impossível, a partir de Daniel, a partir de Jesus, a partir de Paulo, a partir de Apocalipse, você traçar uma sequência cronológica de fatos que vão acontecer, que já estão acontecendo, que nos leve até uma conclusão. Vai ser aqui neste momento que tudo vai acabar. Não entre por esse caminho no estudo da escatologia, porque você vai se dar mal, você não vai chegar a nenhuma conclusão plausível, satisfatória. Tá certo? É impossível, simplesmente impossível. Da mesma forma, como não é tão tranquilo a gente falar de juízo. Aliás, falar de juízo e juízo final, ou de qualquer tipo de juízo, não é bom, gente. Concorda comigo? Não é bom. Eu tenho que confessar para vocês. Quando eu leio Romanos e vejo aqui logo no capítulo 2,
Paulo fazendo esse tratado teológico e falando de juízo, eu penso, poxa, será que eu tenho que pregar sobre isso mesmo? Porque é um tema desagradável, é um tema indesejável. E aí eu quero dizer para você, existem literaturas evangélicas cristãs que, reconhecendo o quanto esse tema é um tema desagradável, elas tentam suprimir o aspecto juízo de Deus. Alguns até que são muito interessantes. Quem aqui leu A Cabana? Eu li, gostei demais, de Paul Young. Assisti o filme e, como quase sempre, o livro é muito melhor do que o filme. Muito melhor. Quase sempre a produção cinematográfica é bem inferior à literatura. Gostei demais do filme. Não estou dizendo para você que com o que eu vou falar agora eu deixei de gostar, desgosto agora do filme ou do livro. Não, gostei. Mas aí eu dei lá um Google, A Cabana, para ver as coisas que estão sendo ditas, isso já tem algum tempo. E aí eu encontrei lá, no Google, uma das abordagens sobre A Cabana. E aí eu encontrei um seguinte comentário intitulado assim: não entre na cabana. Olha só. Aí eu pensei, o que esse camarada está querendo dizer, criticando não entre na cabana? E aí quando eu abri lá, não entre na cabana, qual foi a minha surpresa? Quem foi que escreveu não entre na cabana? Foi um dos autores que eu mais admiro. Um norte-americano chamado Tim Keller, ou Timothy Keller. Ele é pastor de uma igreja muito forte em Manhattan, no centro de Nova York. Faz um ministério exuberante. Um dos livros dele que eu li, Igreja Centrada, me abençoou muito. Eu pensei, bom, como é o Tim Keller que está escrevendo não entre na cabana, deixa eu ler. Pelo autor eu lerei. Eu vou ler, porque eu gostei muito da cabana. Então se ele está dizendo não entre na cabana, e se é o Tim Keller, deixa eu ler. E aí a crítica que o Tim Keller faz ao livro, ela é exímia. Ela diz, olha, muito interessante o esforço do Paul Young de falar sobre a graça de Deus, sobre o Senhor que recebe, sobre o Senhor que acolhe, e eu penso que é assim, o Senhor acolhe, o Senhor recebe, mas ele diz, a literatura não entre, ou melhor dizendo, o filme e o livro A Cabana excluem radicalmente, completamente, qualquer senso de juízo de Deus sobre a transgressão humana. Aí eu concordei. Ele tem razão. Ele tem razão. Não dá para a gente pensar na graça de Deus, no perdão de Deus, no amor de Deus, no acolhimento que nós encontramos em Jesus, e glória a Deus por isso. Estamos aqui, eu disse isso hoje de manhã, irmãos. Eu disse isso hoje de manhã, estamos aqui porque nenhum de nós tem qualquer mérito, nenhum de nós tem qualquer virtude que nos faça merecedores. Estamos aqui porque o Senhor Jesus, o Deus maravilhoso, pela sua graça nos acolheu. E com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, nós somos acolhidos pela graça do Senhor Jesus, pelo seu amor, pela sua paixão por nós. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. No entanto, essa fala de Tim Keller acerca de Paul Young procede. Não dá para falar no amor de Deus, na graça de Deus, sem pensar também no juízo. Juízo de Deus. E aí eu faria uma outra advertência também. Um outro livro que foi muito lido e ainda é muito lido nos dias atuais, literatura cristã, intitulado O Evangelho Maltrapilho, de Henry Nouwen. Também, um livro interessante, e eu li mais de uma vez, mas de fato, percebe-se ali nitidamente um esforço excomunal para se tentar, para excluir o senso de juízo de Deus. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha vindo aqui hoje
possivelmente lidando com casos de enfermidade, você quer ser encorajado. E eu quero que você saia daqui encorajado, o Senhor Jesus vai te abençoar e vai te ajudar. Cremos nisso, irmão? Amém? Talvez você esteja aqui hoje, ou tenha vindo, ou esteja me acompanhando pela internet, vivendo uma luta grande na vida familiar e você precisa de uma palavra de conforto. Eu não quero te decepcionar, irmão. Não quero te decepcionar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que está presente entre nós aqui, esse mesmo Espírito Santo de Deus pode e já está te confortando e te ajudará nesse seu momento de luta. Cremos nisso, irmão? Amém? Amém. No entanto, eu tenho que abordar, sem querer decepcioná-lo, esta questão que Paulo, o apóstolo, aborda. O juízo de Deus. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero dizer é que é necessário que haja juízo. Juízo sobre o que fazemos, sobre o que deixamos de fazer, sobre escolhas, sobre opções. É uma questão de necessidade. A necessidade de que haja juízo sobre a nossa vida. Se faço escolhas corretas, colherei bons frutos, consequências das minhas escolhas corretas. Se eu faço opções erradas, escolhas erradas, eu colherei frutos, consequências, juízo sobre as minhas escolhas erradas. Queridos, isso é uma questão de necessidade. Por que é uma questão de necessidade? Porque isso nos força ou nos convida, nos chama de modo contundente a que nós vivamos responsavelmente. Responsabilidade. O que eu faço, minhas escolhas, minhas decisões, minhas opções, tudo isso de alguma forma, com mais intensidade, com menos intensidade, num primeiro momento, a médio prazo, a longo prazo, tudo de alguma forma produzirá consequências para a minha vida. Todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, de alguma forma produzirá algum tipo de juízo. A vida é assim. Eu não estou estatuindo absolutamente nada, eu só estou constatando. A vida é assim. Existem consequências, existem juízos por causa de coisas certas ou coisas erradas que nós fazemos. Eu sei que falar em coisas do tipo, vamos lá, gente, temos uma quantidade grande de jovens aqui, de adolescentes, falar em coisas do tipo, vamos lá, correção, você precisa ser corrigido. Vamos lá, galerinha adolescente, chegou bem aí os ouvidos de vocês? Você precisa ser corrigido. Mente para mim não, mente para pastor não, viu, gente? Não chega bem, eu sei que não chega bem. Você precisa de limites. Você precisa de limites. Você precisa ser disciplinado. Você precisa ser tratado muitas vezes na vida com certo rigor de disciplina. Nada disso está chegando bem aí aos ouvidos de vocês. E eu entendo disso. Eu sei disso. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade, é um mundo, o nosso mundo atual, 2018, depois de Cristo Jesus, o nosso mundo atual nos predispõe a querermos prazer, satisfação. Eu quero que todas as minhas expectativas sejam atendidas, eu quero deleite, eu quero satisfação. Essa é a onda do momento, essa é a avalanche cultural do momento. Você é condicionado a estar receptivo, a querer, a aceitar,
apenas aquilo que traz satisfação. Então, quando eu falo em correção, quando eu falo em limites, quando eu falo aceitar que tem coisas que pode, coisas que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve, atender a alguma autoridade, eu sei que eu estou falando de coisas que não trazem aí contentamento, mas eu quero dizer para você, preste bem atenção. Você gostando ou não, e aí eu não falo agora só para a galerinha adolescente não, tá, gente? Falo para todos nós, a gente gostando ou não, tem coisas que a gente pode fazer e que a gente não pode fazer. A gente gostando ou não, a gente tem que estar ciente disso. Tem coisas que a gente deve fazer e que a gente não deve fazer. A gente ficando satisfeito ou não com essa minha fala, saibamos todos nós disso. Tem coisas que fazemos que são erradas, tem coisas que fazemos que não são aconselháveis. E quando nós as fazemos, vem consequência, vem juízo, não tem jeito, não tem jeito. E aí eu parto para a seguinte afirmação que Paulo fez. Veja só, eu estou entrando agora, nesse momento, num território bastante delicado, principalmente em nossos dias. Se der para a gente projetar rapidamente, eu sei que eu não planejei isso com o pessoal da mídia, o verso 27 de Romanos 1. Romanos 1, 27, eu lerei e depois nós vamos ler juntos. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos recompensa que convinha ao seu erro. Agora, tendo o texto em tela, vamos todos reler juntos? Vamos lá, estava agora nesse instante em tela. Vamos lá, todos juntos, em voz alta. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Vamos lá, gente, sem ficar aí com muitos dedos, está falando da questão da homoafetividade, está falando da questão do avanço desenfreado da corrupção humana, da natureza humana, da sexualidade, nos mais variados sentidos. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, há um juízo para isso. Diz lá, eles colhendo em si mesmos as consequências disso. Há um juízo para isso. Ah, pastor Paulo, você está dizendo que... Vamos lá, gente. É AIDS? Não, não estou dizendo isso não. Eu sou contra essas afirmações assim, precipitadas, proféticas, esses profetas evangélicos que fazem afirmações precipitadas. Olha, chegou a AIDS, é juízo de Deus sobre os homens. Não sou afeito a isso. Mas eu só quero dizer que Paulo está dizendo na sua teologia, ele está dizendo, olha, o juízo, muitas vezes, as consequências que nós colhemos, muitas vezes, se manifestam não na vida futura, não no final dos tempos, não lá quando Cristo vai voltar. O juízo se manifesta, muitas vezes, aqui no presente. É isso que ele está dizendo. Concorda comigo, gente? Muitas vezes, aqui no presente, a gente colhe as consequências, o juízo daquilo que a gente faz. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém, irmãos? Segunda coisa que esse texto que nós lemos me convida a pensar com vocês é que há um risco imenso de nós, sem percebermos, muitas vezes sem nos darmos conta disso, há um risco imenso
de nós irmos nos tornando presunçosos, gradativamente vamos nos transformando em pessoas soberbas, gradativamente o nosso coração vai ficando blindado, inatingível, nada toca o coração da gente. Interessante, o verso 5 que nós lemos, o verso 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e segundo o teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente. Leia comigo só a primeira parte, vamos ler todos juntos? Mas, todo mundo, se tem alguém dormindo aí, fala para o irmão assim: irmão, acorda. Jesus está voltando, fala para ele. E se ele tomar um susto, você não está mentindo, está voltando, não está voltando, irmãos? Não sei se agora, se daqui a 2 anos, se daqui a 15 anos, Jesus está voltando, amém, irmãos? Isso, não fala, irmão, Jesus está voltando, acorda. Vamos lá, todos juntos. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, até aí basta. O que é coração impenitente? Coração impenitente, olha bem para cá, preste atenção, todo mundo, por favor. Olha bem para cá. Isso é muito importante. Coração impenitente é o coração, aquele tipo de coração assim que não há neste mundo, não há neste planeta qualquer coisa que seja capaz de tocar naquele coração. Não há nada que sensibilize aquela pessoa. Não há nada que conduza, que seja capaz de conduzir aquele coração a uma atitude de quebrantamento. Não há nada que seja capaz de conduzir aquele coração a uma atitude de confissão. Nada, absolutamente nada. Não há nada que seja capaz de conduzir aquela pessoa a um experimentar de um arrependimento profundo. Não há nada que leve a pessoa a este arrependimento profundo. Por favor, irmãos, todos atentos aqui, em nome de Jesus, irmãos. Não há nada que leve a pessoa a esta atitude de avaliação profunda de si mesmo. Não há nada que leve a pessoa a esta atitude, a este momento chave. Eu preciso me reavaliar, olhar para dentro de mim mesmo. Eu preciso de olhar e fazer uma espécie de uma faxina na minha alma. Tem pessoas que são assim, corações impenitentes, gente completamente intocáveis. E aí eu parto para alguns adjetivos que não são assim tão agradáveis. Um coração assim não tem outro nome. Paulo usa a expressão, né? Coração impenitente. Vamos lá. Quais seriam substantivos ou sinônimos para essa expressão? Corações soberbos, corações arrogantes, corações que vivem uma total indiferença, estão alheios. Você acha que eu estou falando de coisa surreal, coisa que não existe? Eu vou te dar um exemplo que vai te mostrar que isso acontece, e acontece sim, muito. Antes de eu te dar esse exemplo, deixa eu dizer para você, em 1969 foi feita uma produção cinematográfica no Brasil, é considerado um dos clássicos do cinema brasileiro. Um filme intitulado Matou a Família e Foi ao Cinema. Estranho? Mas é exatamente isso. Jaime Bressen, produtor desse filme. É um clássico da produção cinematográfica brasileira. A história é o camarada trucidou com a família,
né? Foi uma coisa terrível, ele acabou com todo mundo, matou todo mundo, foi uma festa de sangue em casa. Ele se limpou, tomou banho, trocou de roupa. Ah, legal, tá passando um filme bonito hoje. Ele foi para o cinema assistir o filme. Uma boa. Essa é a história. Isso em psicanálise, isso é chamado de perversão. A psicanálise diz o seguinte, pausa aqui no sermão, um pouquinho de reflexão sobre psicanálise, né? A psicanálise diz que as pessoas podem ser ou psicóticas, ou neuróticas, ou perversas. Maioria de nós, todos nós saudáveis, maioria de nós, todos nós somos neuróticos. Diga aí para o seu irmão, louvado seja Deus, eu sou neurótico. Fala para o seu irmão aí, eu sou neurótico. Isso, mas fala com alegria mesmo, irmão, eu sou neurótico. Porque se você é neurótico, irmão, você não é perverso nem psicótico, tá certo, gente? Vamos lá, olha que bênção, olha onde nós chegamos hoje à noite. Aleluia, eu sou neurótico, Senhor. Por quê? Porque os psicóticos, quem são os neuróticos? Os neuróticos são aqueles que fantasiam, mas sabem distinguir o que é realidade, o que é fantasia. Isso é neurótico, tá? Psicótico é aquele que fantasia, mas ele não sabe distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Ele vive as duas coisas como se fosse uma coisa só. Isso é o psicótico, tá? E o perverso, aqui tecnicamente falando, perverso não é uma referência à perversão sexual, à transgressão desenfreada. Tecnicamente falando, perverso é aquele que faz as piores lambanças na vida e não sente o menor peso de consciência, nada, não vê o menor sentimento de culpa. Ele continua vivendo na maior naturalidade do mundo. Isso chega a ser considerado uma enfermidade, os perversos. Eu quero dizer para você que existem, e esse texto me faz pensar nisso, existem perversos que não são enfermos perversos, mas têm, assim, essas coisas típicas da perversão. Deixa eu voltar a história para você agora que eu ia contar. História verídica. Óbvio, por razões óbvias, não vou citar nome, não vou dizer cidade, não vou dizer quando isso aconteceu, para que não haja a menor possibilidade de a gente aproximar, foi com não sei quem, foi quando, não sei, nada. Não vou te dar nenhuma dica que te permita aproximar ou imaginar quem tenha sido. Mas é verídico. Eu sei dos nomes, eu sei onde mora, eu sei quando aconteceu. E um deles eu ouvi diretamente. Uma família, pai, mãe, filhos, um filho entrando na adolescência, o outro filho já assim no meio para o final da adolescência, tipo 17, 18 anos de idade, já caminhando para o final da adolescência. O pai, um homem equilibrado, bem-sucedido, numa caminhada muito bonita na sua trajetória, vivendo bem com a esposa. A família normal, com as suas lutas, mas uma família normal, saudável, abençoada. E esse camarada, num belo dia, talvez um dia mais florido do que os outros, num belo dia, talvez um dia mais perfumado do que os outros, ele decidiu se encantar. Ele decidiu se deixar enfeitiçar por uma outra mulher. Feitiço. Ficou louco, perdeu o juízo, ficou louco. E aí aquela coisa dentro de casa, e assumiu um novo relacionamento, e mesmo assim dentro de casa, e aquela tristeza toda na família. Ao longo de meses, sai de casa, não sai, e aí começa a dormir em quarto separado da esposa. O filho acorda chorando, o outro filho muito revoltado, o mais novinho acorda chorando, o outro mais velho vê o irmão mais novo, fica revoltado, aquela coisa toda, aquele desgaste, aquele sofrimento, um sofrimento terrível ao longo de meses, e aquilo se desdobrando. E aí a discussão entre marido e mulher, que agora ex-mulher, agora ex-marido, apenas na mesma casa, a coisa começa a descambar para
a área judicial. Quem é que vai ficar, quem é que sai primeiro, quem não sai. Eu não vou sair porque senão o juiz vai me dar como abandono de lar. E aquele desgaste todo, um sofrimento incalculável. Estou dizendo de um fato que eu sei de perto. Fato ocorrido. Aí chegou, na última semana de abril, na primeira semana de maio daquele ano terrível para a família, o referido pai, que se apaixonou por uma outra mulher, ligou para o filho, naquela época já tinha celular. Filho, como é que você está? Tudo bem? Por que ele perguntou tudo bem? Porque dentro de casa ninguém se falava mais, tudo rompido. O filho tinha ido para a universidade, o pai tinha saído para trabalhar. E aí, filho, tudo bem? Assim, como se nada tivesse acontecendo. Pai, estamos. Não está tudo bem, pai. Mas você está ligando por quê, filho? Pai. Estou ligando, filho, porque domingo que vem é o segundo domingo de maio. Olha só esse camarada. Domingo que vem é o segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. E eu estou ligando para você, para nós marcarmos onde nós vamos almoçar, porque nós sempre fizemos assim, Dia das Mães, a gente escolhe o restaurante e a gente vai almoçar junto. Aí o garotão de 18, 19 anos ou 17 anos, falando com um pai com mais de 50, como é que é? Repete. Não, é isso. Filho, nós sempre almoçamos juntos no Dia das Mães. Vamos marcar qual restaurante nós vamos? Onde nós vamos levar sua mãe? Você tem alguma comida de preferência para levar a sua mãe? Aí o filho falou assim, eu cheguei à conclusão, pai, que você perdeu completamente o juízo. Você perdeu a noção, você é um sem noção. Você está trazendo, me perdoe a expressão, irmãos, você está trazendo essa desgraceira toda para dentro da nossa casa. Essa tragédia, esse sofrimento todo dentro de casa, é choro, é tristeza. A nossa vida está um caos por causa disso que você está fazendo. E você acha que é simples assim. Domingo, nós vamos sair juntos, bacana, numa boa, para almoçarmos no Dia das Mães. Aí o filho falou assim, pai, domingo, nós vamos sim para almoçar. A família. Só que a família agora não inclui mais você. Por tudo isso que você está fazendo, a família agora... Quem é a família agora? Somos eu, meu irmão e minha mãe. Essa é a nova configuração da família. E domingo nós vamos sair em família para almoçar. Aí o pai disse, mas você então está me excluindo da família? Aí o garotão de 18 anos disse para o pai de 50 e sei quantos anos, nós não estamos excluindo você da família. Você é que se excluiu da família. Olha só que interessante. Que coisa preciosa. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que essa advertência de Paulo, ela é absolutamente real e vale e muito para todos nós. Tenhamos muito cuidado com o nosso coração, com a nossa mente, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou falando, quais são as minhas escolhas na vida, quais são as minhas decisões, quais são os meus procedimentos. A minha fé, a minha relação com Cristo, com a palavra de Deus, não me convida para que eu seja um irresponsável. Há sim juízo para as coisas, há sim consequências para as minhas escolhas, há sim consequências para os caminhos pelos quais eu faço opção. Cuidado, irmão, em nome de Jesus, cuidado, para que o seu coração não seja encontrado nesse estado que o apóstolo Paulo menciona. Ou seja,
ele fala, segundo a tua dureza de coração impenitente. Senhor, não deixa o meu coração ficar duro. Diga isso agora. Se você quiser, bata no seu peito. Senhor, não deixa meu coração ficar duro. Não deixa o meu coração ficar impenitente. Senhor, não deixa o meu coração ficar insensível, impenitente. Eu não quero ser, Senhor, um sem noção. Não quero ser. Vocês estão entendendo agora, meus irmãos, por que é que eu disse logo no início dessa meditação que juízo é necessário? Quanto é importante a gente saber o que é que eu estou fazendo, o que é que eu não estou fazendo, em que isso vai dar, quais são as consequências, quais são os possíveis desdobramentos dessa minha escolha, dessa minha opção, quais são as possíveis consequências. O juízo é necessário, irmãos, para que nós não sejamos pessoas irresponsáveis e inconsequentes. Deus, deixa eu dizer para vocês, eu falei também no início que abordar esse tema traz um certo incômodo, falar em juízo, né? A gente quer ouvir falar da bondade de Deus, das bênçãos, das vitórias, do triunfo. Então, traz um incômodo, tem que falar sobre o juízo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus seria um péssimo Deus. Seria um Deus horrível se Ele não estabelecesse juízos sobre as coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Seria um péssimo Deus. Seria um péssimo Deus. Você vai ser um péssimo pai. Jovens casais. Você vai ser uma péssima mãe. Se você quiser facilitar o máximo possível a vida do seu filho, dar tudo que ele pede, tudo que ele precisa, facilitar a vida dele. Meu filho não pode sofrer, meu filho tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Eu não aceito ver o meu filho sofrendo. Eduque os seus filhos desta forma, e eu quero dizer para você, você será um péssimo pai. Você será um péssimo filho. Deus seria um péssimo Deus se a Bíblia não falasse acerca de Deus e dos juízos de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos de juízos. Louvado seja o Senhor, porque a palavra nos fala sobre juízos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Então peça de coração, Senhor, eu não quero ter um coração, Senhor, eu não quero ter um coração duro, impenitente. Me ajuda, Pai. O meu pai carnal é uma grande referência para a minha vida. E com muita frequência, nos cultos domésticos que a gente fazia antigamente, meu pai citava o versículo que está lá no livro de Provérbios: de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, os caminhos da vida. Repete comigo, irmão. De tudo que deve, vamos lá, todos juntos? De tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem os caminhos da vida. Aleluia, glória a Deus por isso. E aí eu quero encerrar. Falei demais em juízo até agora. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: há uma atitude humana que eu sou fascinado por ela. E essa atitude humana é uma espécie de ação, de procedimento que toca o céu como quase nenhuma outra atitude, e que alivia e muito o juízo sobre nossas vidas. Mas eu sou fascinado por essa palavra,
Você que me acompanha já há algum tempo, você já deve saber do que é que eu vou falar. Eu sou fascinado por essa ideia, por esse gesto, por essa atitude. Não é que eu goste, não, eu sou fascinado. E na minha leitura, esse gesto, essa atitude é o núcleo de tudo aquilo que a palavra de Deus pede que a gente faça. Que atitude é essa? Que palavra é essa? Quebrantamento. Fale comigo, irmão. Quebrantamento. Mais uma vez, fale comigo, irmão. Quebrantamento. Aí eu peço que você preste atenção, porque eu vou usar mais 10 minutos e já encerro. Mas é o ápice. É o momento mais importante dessa minha fala agora. Presta atenção. Então repita comigo. Quebrantamento. Fala comigo. Quebrantamento. Quebrantamento. Moisés foi um dos maiores líderes da história de Israel. Através da vida dele, todo um processo de libertação de Israel aconteceu. As 10 pragas no Egito. O Mar Vermelho se abriu, o Rio Jordão se abriu. Em Mara, as águas amargas foram transformadas em águas doces. Durante quase 40 anos, Deus usou Moisés como bênção, como caminho de bênção para o povo de Israel. Deus chegou a dizer, a Bíblia chega a dizer, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala o quê, irmãos? Como quem fala a um amigo. Mas nada disso, e eu afirmo para você sem medo, eu tenho certeza absoluta de que eu estou certo. Nada disso teria acontecido. Mar Vermelho se abrindo, 10 pragas, Rio Jordão se abrindo, águas amargas se transformando em águas doces. Nada disso teria acontecido através da vida de Moisés, se Moisés não tivesse feito ou não tivesse tomado uma atitude lá em cima no Horebe, quando Deus se apresentou a ele. Que atitude foi essa? Quando ele viu que era Deus, Moisés encobriu o seu rosto. Sabe por que eu digo para você que nada de tão bom que aconteceu através de Moisés teria acontecido se ele não tivesse encoberto, abaixado a sua cabeça, encoberto o seu rosto? Sabe por que eu digo para você que nada teria acontecido? Porque Deus não fala face a face com gente de nariz em pé. Não fala. Deus não fala face a face com gente soberba, arrogante, gente de nariz empinado. Deus não fala. Deus fala face a face, Deus usa, Deus abençoa, Deus unge, Deus usa poderosamente gente que abaixa a cabeça e que se quebranta. Por isso que eu te afirmo, nada de bom que Deus fez através de Moisés, ele teria feito se Moisés não tivesse abaixado a sua cabeça. Davi foi o maior rei de Israel, o maior rei de Israel. 1000 anos depois, o livro de Atos chega a dizer que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. O maior avanço territorial de Israel aconteceu debaixo do reinado de Davi. Os salmos mais lindos que nós temos na Bíblia foram compostos, escritos por Davi. Salmo 23. Vamos falar só o início, todos juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso, ótimo. Isso não teria sido composto. O Espírito Santo de Deus não teria soprado essas palavras nos ouvidos de Davi. Se Davi não tivesse feito uma afirmação. E qual afirmação Davi fez? Quando o profeta Nabi foi até o palácio, disse para Davi sobre a gravidade, a seriedade do que ele fez. E Davi disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor.
Nada de bom que aconteceu através de Davi teria acontecido se ele não tivesse simplesmente dito: pequei. Culpa não foi de Batseba, culpa não foi dos meus assessores que não cuidaram da minha segurança, culpa não foi de Urias, de marido de Batseba, culpa não foi porque Batseba é uma mulher muito linda, com os contornos físicos muito atrativos. Culpa não foi de Batseba. Eu, Davi, pequei contra o Senhor. Deus não teria usado Davi e ele não teria escrito salmos que escreveu se ele não fosse um homem confesso. Isaías foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. O livro de Isaías é chamado de o Evangelho do Velho Testamento. Nenhuma das profecias bíblicas do Velho Testamento falam tanto acerca da vinda do Senhor Jesus como Isaías. Escola profética veterotestamentária tem como ápice as profecias de Isaías. Nada disso teria acontecido na vida de Isaías se ele, com 19 anos de idade, quando entrou no templo, viu o Senhor, se ele não tivesse dito: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Nada disso teria acontecido. Pedro, o grande líder apostólico do colégio apostólico dos 12, o grande líder. Não creio que, como crê a Igreja Católica Apostólica Romana, que ele foi o primeiro Papa, mas indiscutivelmente foi o primeiro grande líder da história do cristianismo. Deus usou Pedro naquele discurso lá na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Deus usou Pedro quando ele chega na casa de Cornélio, a alegria do Espírito Santo invade aquela igreja. Milhares de pessoas conheceram Jesus através de Pedro. Mas nada disso teria acontecido se lá na casa de Caifás, quando Jesus passou, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, se Pedro não tivesse chorado amargamente. Choro amargo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Esse gesto, que é gigantesco, ele é singelo, mas é gigantesco. Quebrantamento, confissão. Preciso rever, preciso confessar quais são as minhas responsabilidades, onde eu tenho errado. Esse gesto, irmão, esse gesto tem o poder de reescrever a sua história. Tem o poder de fazer com que a sua história de vida recomece. Ao invés de viver uma vida sem bênçãos, sem florescimento, comece a viver uma vida cheia de frutos, cheia de bênçãos do Senhor na sua vida. Quebrante-se aos pés do Senhor. Quebrante-se. Onde eu preciso mudar, recomeçar. Onde eu preciso rever a minha vida. Amém, irmão? Você tem receio de juízo? Eu também tenho. Quer livrar-se de juízos, sejam as consequências da vida, ou sejam juízos de Deus? Quebrante-se. Não tenha coração impenitente. Quebrante-se aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.